E aí, seus freaks, tudo bem? Então, chegamos aqui ao terceiro vídeo dessa série do EP Breakdown, onde eu estou fazendo uma análise das estruturas das músicas e das ideias que consistiram a concepção de cada uma delas e a formação desse EP. Chegamos aqui na terceira música, 168 BPMs. A música se chama Eventually Everyone You Know Now Won't Be Known by Anyone. A ideia dessa música ela surgiu. Obviamente, ela nasce com o achado desse nome. Eu estava vendo uns vídeos na internet sobre esse tema, que é algo que me fascina, que é um pouco da impermanência, do fim das coisas, né? Da gente como ser humano. Está aqui numa passagem que em breve não estaremos mais, né? E que a gente deixa de existir e existe. E nós, como os artistas, deixamos a nossa obra aqui, mas nós, como pessoas e indivíduos, temos uma passagem muito curta e, consequentemente, um esquecimento também que é inerente a essa passagem aqui. Afinal de contas, a gente nem lembra das pessoas de há 100 anos atrás. A gente, bisavós, tataravós, são pessoas na nossa vida que nem existem, né? Assim, claro que eu estou falando isso a grosso modo, né? Mas a ideia do nome surgiu daí. Eu estava vendo um vídeo, eu gostei do nome e peguei. Diferente das outras músicas, o nome não tem nada a ver com a track. Ela não tem nenhuma relação direta, nem de samples, ou nem de timbre, ou qualquer coisa do tipo que remeta diretamente ao nome. Ela nasce apenas como... esse nome nasce apenas como um título que eu gostei. E essa track também, uma curiosidade sobre ela, é que eu criei ela para que ela fizesse uma transição dentro do EP. Quando eu decidi fazer esse EP, ele se chama Idiosyncratic porque as idiosincrasias são os que formam a gente como indivíduos, né? O que tornam cada um de nós indivíduos únicos, né? São nossas peculiaridades, nossas coisas únicas, nossas manias, por assim dizer, nossas excentricidades. Essas são nossas idiosincrasias, né? As coisas que nos tornam seres indivíduos únicos. Então, esse EP ele nasce com a vontade de eu explorar todas essas idiosincrasias que me compõem como produtor, como artista. Então, basicamente, ela tem... esse EP tem duas partes principais. Tem a primeira parte, que são as primeiras duas músicas, que estão ligadas a uma estética mais groove, só que fatty, assim, uma música mais pesada, mais densa e mais gorda, por assim dizer, com esse tipo de timbragem flertando mais com um dark side tradicional, por assim dizer, mas que obviamente com o meu toque, com minhas características musicais, que envolvem muita melodia, muito groove. E tem uma segunda parte principal, que é que flerta mais com a estética do high-tech. Não me considero um produtor de high-tech, entretanto, gosto muito e gosto do flerte com a linguagem, né, com a estética do high-tech em algumas tracks. Então, basicamente, o Tikiro, hoje em dia, nesses 5 anos de produção, ele caminha nesses dois grandes polos, músicas de 160 até músicas de 175, 172 BPMs, é onde mais eu fico nesse range, né, de BPMs. Então, esse EP ele busca fazer exatamente essa investigação dentro dessas duas principais estéticas. Então, as duas primeiras músicas que já foram faladas aqui no canal, Avoid Normal People, Did You Know That Seahorses Are Fishes, estão ligadas a essa estética um pouco mais do dark, por assim dizer. E as duas últimas, que ainda não falamos, que é Hate Your Hate e Intense Path, estão ligadas a uma estética mais próxima do high-tech. Algumas coisas mais tecnológicas, por assim dizer, basslines mais limpos e mais rápidos, enfim. Então, essa track aqui do meio, ela foi criada exatamente para ser esse elo entre esses dois polos do EP. Quando eu compus essa track, eu realmente não acreditava que essa track tinha uma importância além dessa de ser uma conexão. Entretanto, com o lançamento do EP, ela vem se demonstrando em um crescimento muito grande perante ao público. Eu tive um retorno muito grande sobre elas, as pessoas gostam muito dessa música. Então, é aquele tipo de coisa, das coisas que a gente fez sem tanta pretensão, tem um retorno muito positivo sobre elas. As pessoas gostam muito dessa música, apesar de que quando eu fiz ela, eu não achava que ela era uma das principais dentro do EP. Tinha outras músicas que eu achava que tinham um potencial maior.
Mas essa daqui, sem expectativa alguma, vem se demonstrando uma música bem presente e que as pessoas gostam bastante dentro das 5 músicas do EP, certo? Então, por ela ter essa característica, ela está dividida em 3 partes, né? Então, eu tenho uma primeira parte aqui gigantesca, né, que tem 4 minutos de música, basicamente mais da metade da música é a primeira parte, e essa primeira parte aqui, ela está relacionada e conectada com a primeira parte do EP, que eu acabei de mencionar. Então ela tem coisas, um baseline mais reto, como Did You Know, a segunda track. Ela não tem o uso de leads tão grandes, ela tem umas coisas mais profundas, ela tem um uso mais de atmosferas, camadas, por assim dizer. Eu tenho uma parte do meio que é uma quebra do que está acontecendo, é realmente uma interrupção do que vem acontecendo antes. E a última parte, a terceira parte, que já começa a flertar e a indicar que dentro do EP a gente vai ter uma mudança. Então ela tem uma outra ideia composta aqui que busca refletir no que vem adiante nas 2 últimas tracks do EP, que já estão na casa dos 170 BPMs. Então a primeira música é 164, a segunda é 160, essa música do meio, que é a metade do EP, está em 168 BPMs, e as 2 últimas músicas, que a gente ainda vai falar aqui nessa série de vídeos, estão em 172 BPMs, como eu disse, também já estão ali mais conectados com uma outra estética, por assim dizer. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Falando já da música. Como eu falei, eu não sou uma pessoa de introdução, eu confesso, assim, não é algo que me chama atenção nem como ouvinte, né, quando eu estou escutando outras músicas, nem como produtor. Eu não tenho uma conexão com a introdução, eu nunca gostei. Quando eu comecei a escutar Psytrance, eu já não gostava de introdução longa, eu achava que não era legal. Obviamente, eu tenho músicas com introduções longas, com introduções mais trabalhadas, inclusive a última música desse EP, Intense Path, ela trabalha com uma introdução um pouco maior, né, e tudo mais trabalhada, mas de certa forma eu não é algo que me chama atenção como produtor e não é algo que eu debruço tanto esforço sobre. Então essa música, como eu falei, ela também nasce só para ser uma transição, então quando eu compus ela com zero expectativas, assim, eu compus ela mais para completar uma ideia e uma conversação entre partes dentro do EP. Então a introdução dela é super simples, de 16 compassos, que também é uma medida que eu vim usando dentro desse EP e dentro das outras músicas na composição desse trabalho. Diferente dos 8 compassos tradicionais, eu vim usando aqui 16 compassos, né? Em vez de 32 batidas, como preferi falar, eu preferi usar 64, o dobro do que a gente usa naquele compassinho de música eletrônica, que a gente tanto fala e que todo mundo que produz aí, ou toca, enfim, está bem familiarizado. Então a introdução da música, ela se dá nesses 16 compassos, uma coisa bem simples, glitches e pads e tudo mais. Vamos escutar. Então, o que a gente tem nessa primeira parte é uma intro super curta. A gente começa com um rolling bass reto que vai permanecer até a bridge. Tem uma pequena mudança de nota entre a parte 1.1 e 1.2, por assim dizer. E essa introdução, ela também tem aqui, o que é interessante, é uma chamada de acordes. Tem uns acordes aqui que eu montei em um encadeamento de acordes em layers, né? São 3 camadas, direita, esquerda e central. Algumas diferenças entre elas, mas que vão dando a apresentação de um tema. O projeto Tikira tem muito relacionado com melodia,
e principalmente a harmonia, que é um tema que me interessa muito como músico e como produtor, então eu sempre tentando encaixar. Então o que a gente tem aqui no começo são esses acordes simples, mas que vão apresentando e mantendo a apresentação do tema principal aqui até um bom pedaço, até o compasso 80 mais ou menos. E por ele se manter estático em loop, eu respondo ele com um ARP, que é algo que eu gosto muito de usar como um artifício de criar tensão ou de criar transições para novas partes. Então, ele vem sendo acompanhado disso. Obviamente, esse ARP ele está conectado com o... como é que eu posso dizer? Com as notas dos acordes, né? É como se fosse um arpejo em cima dos acordes que estão tocando ali, certo? Então, essa primeira parte se dá e segue com esses acordes e as coisas, e essa primeira parte, até aqui 1 minuto de música, mais ou menos, ele se dá de uma forma bem espaçada, com os elementos acontecendo no seu tempo. E isso é uma coisa que fui aprendendo com o tempo, né? Que é não apresentar tudo no começo e chegar na metade da música e você não ter mais ideias, né? Então, isso também foi uma das coisas que me fez adotar, dentro desse trabalho, a métrica de 16 compassos, né? Então, isso vem me ajudando a espalhar e espaçar mais a história e contar ela com mais calma. Aqui você pode perceber que os acordes voltam e tem uma resposta com umas notinhas que também estão relacionadas harmonicamente com o que está acontecendo aqui em cima. Eu tenho uma percussão bem básica, super básica a percussão dessa música, das mais básicas do EP, acredito eu. Seguimos com o mesmo bass, né? O bass não muda de nota, a gente segue aqui. E o que a gente tem aqui, a primeira introdução de uma percussão nova, fora hi-hats e caixas, é esse glitch de hi-hats que tem aqui. Que é para contrabalancear e dar uma resposta ao que está acontecendo na percussão convencional aqui em cima. E a caixa aqui. E obviamente, como eu falei, tem repetição dessas notinhas, elas se repetem novamente aqui, trazendo um desenvolvimento da primeira parte. O que a gente tem aqui, essa música, essa primeira parte não está muito ligada a leads, ela está tentando se referenciar a outras músicas do EP, mas a gente tem aqui um lead, o primeiro lead ele aparece aqui, a partir do compasso 81, que é um lead duplo, que foi feito aqui em chain. Eu não tenho, mas ele aqui já está tudo em áudio, né? Mas ele tem essa ideia de lead duplo, né? Tem aqui um chain, são 2 sons juntos, né? Bem claros os 2 sons, né? E aqui entra assim como eu tenho aqui uns acordes principais aqui nessa primeira parte, logo no início, eu tenho aqui a primeira entrada de uma melodia. E tem algo que eu acredito que eu uso muito, que quando eu tenho uma melodia
bem marcada, bem legal, bem feita, eu consigo ter menos coisas acontecendo. Isso aqui dentro do Psytrance, né, obviamente. Então, é como quando você tem uma música com vocal. Quando você tem uma música com vocal, com letra, uma banda, etc, o que for, você tem ali uma dominância de algo muito importante, que seria o vocalista e a letra da canção, ela tá à frente de tudo. Aqui numa música instrumental, nesse caso eletrônica, eu acredito que quando a gente tem uma melodia bem definida, a gente não precisa ter tantas coisas acontecendo se ela for boa. Então você consegue fazer só camas e deixar ela acontecer por mais tempo. E aqui a gente entra numa primeira melodia. E ela tem uma ideia cromática de subir e depois ela desce. E obviamente tem alguns saltos, né? Não, né? Mas tem muito trabalho de semitom. O semitom está sempre acontecendo. Se não estiver na subida, ele está na descida. Certo? Os espaços estão sempre sendo preenchidos. E existe aqui uma mudança de harmonização, que é uma mudança de bass. Eu tenho aqui um bass que está acontecendo aqui, né? Eu tenho ele salvo aqui. Eu estou em Fá sustenido. E eu caio ele para Mi. Então, nessa caída de Mi, a melodia se mantém, mas a ideia e a intenção da melodia muda. A gente consegue perceber aqui na segunda parte, né? A primeira parte está no primeiro bass, depois ele vai mudar nesse momento aqui, vai mudar para um outro bass. Vou repetir. Mas o bass mudou. Por mudar isso, muda a harmonia. Então, eu tenho uma mudança de intenção nessa parte, que vai me chamar para uma parte de transição que está gravada aqui em Canal Master, né? Um processo que quem quiser saber me dando uma mensagem aí que eu faça um vídeo falando mais sobre isso. Mas aqui nessa transição há uma mudança de melodia. O tempo dela acontece pela metade, ela fica mais rápida, mas ela mantém essa mesma ideia cromática de subir e descer. Só que aqui ela está no momento de transição, então ela está bem quebrada junto com o resampling que foi feito para esse momento. Então, há uma queda aqui, ó. Eu tô vindo num bass em Fá sustenido, eu faço uma transição com ele em Mi, e aí eu resolvo ele em Ré. E aí em Ré eu começo a parte 1.2, que obviamente, como a gente acabou de escutar, segue com a repetição da melodia que vinha antes, em outro tempo, né? Muitos pads e atmosferas acontecendo aqui, ó. Depois vai ter esse pad aqui. E aqui embaixo ele é respondido por esse grande pad. Então tem mais ou menos aqui um jogo de 3 pads acontecendo nesse ponto aqui. Seria esse aqui. Esse já bem atonal. Enquanto eu tenho coisas aqui mais tonais, com características harmônicas mais presentes e notas mais bem definidas, aqui embaixo eu respondo e crio uma ambiência profunda com algo super atonal. A ideia aqui foi criar algo mesmo bem atonal, bem filme de terror, assim, bem que não fosse possível perceber muito bem o tom das coisas, como se fosse mais uma cama mesmo, uma atmosfera. E eu tenho aqui também nas percussões, onde está tudo bem convencional, hi-hat, caixa, eu tenho aqui
uma percussão de apito. Sample de apito, apito mesmo, e sequenciado. E a gente tem o prosseguimento dessa segunda parte com esse tema. E aqui, nesse momento, na metade aqui do caminho, tem a entrada de alguns elementos como acid, leads e sample and holds. E como eu falei, não é uma música sobre leads, né? Então tem pouquíssimos leads convencionais aqui acontecendo. Tem uma outra ideia de espacialização e de sons. Eu tenho aqui que eu chamo de crickets, né? Que eu chamo de grilos, né? Eu dou esse nome para esse tipo de som aqui assim, ó. E aqui embaixo eu tenho uma melodia acid, que eu gosto muito. Quem escuta minhas músicas sabe, eu tenho uma relação com acid, leads e 303, que eu gosto muito. E eu gosto de carregar, eu acho que sempre eu consigo... esse tipo de som me dá a possibilidade de carregar a música para muitos lugares, que é esse aqui. Eu respondo tudo isso com um sample and hold aqui. Como eu gosto de pensar, tem músicas, quando eu estou produzindo algo que esteja mais semelhante ao high-tech, músicas mais rápidas e limpas, assim, eu considero que a música ela tem uma composição mais horizontal, ela vai caminhando de um lugar para o outro, assim, e as coisas não vão se empilhando tanto. Quando eu estou buscando algo que esteja conectado a uma estética mais dark, ou uma estética mais, não sei, densa, por assim dizer, eu gosto de pensar na minha música numa composição vertical, onde as coisas são empilhadas e começam a acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Que é o que está acontecendo aqui nesse ponto específico. Tem 1, 2, 3, 4... tem 4 sons acontecendo nesse ponto aqui especificamente. 4 sons juntos, né? Então, tirar aqui, dá pra gente ver. Aqui. Eu tenho um pad fazendo uma atmosfera, eu tenho essa melodia acid guiando o caminho do meio, e aberta nas laterais eu tenho de um lado um sample and hold, e do outro lado o que eu chamei de crickets. E eu tenho tudo junto. Eu começo a encaminhar para o final dessa parte. Aqui entra um lead novamente. Até então eu já tinha tido um lead aqui em cima. Aqui entra mais um lead. Esse aqui lead feito de white noise, que eu gosto muito de sequenciar white noise. Gosto do som, me agrada. E aí ele vem encaminhando para o final da música. Final da música não, perdão. Para o final dessa parte. E aí todos os sons saindo, acontecendo um fade out lá, um filtro na parte de grave, né, de kick and bass, e aí eu volto em uma menção a esses acordes que fazem parte do início da música. Eu crio aqui um acorde, só que dessa vez mais estático, ele não tem um passeio tão harmônico. A sensação que me dá aqui é de algo repetitivo em loop, que não vai para lugar nenhum e que gera um certo desconforto que vai levando a gente para um ponto, tipo uma contagem regressiva, algo que se repete até em quando, né? É a pergunta que se faz. E ele fica até o final, que é esse som aqui. E não resolve os acordes, não tem relaxamento, né? Só tensão, que vai levar a gente para a parte central da música, que é a ponte, né? A bridge do nosso...
Então, nessa parte do meio, ela foi criada exatamente para criar esse desconforto, esse estranhamento. Ela não tem nada a ver com o que está acontecendo antes, ela também não tem nada a ver com o que vai acontecer depois. Eu adoro fazer essa brincadeira de dinâmicas entre bass e do que está antes e do que está depois. E nesse caso específico, a intenção foi realmente causar esse estranhamento, esse lugar fora do comum. Então, eu tenho um bass aqui, eu salvei os midis, né? Então, tenho um bass aqui que trabalha muito próximo às cabeças dos kicks, então ele dá esse efeito que me traz, né, uma ideia de martelada, né, algo que fica martelando e que não gruva tanto, né, pela posição que ele está dentro do grid. Ele mais empurra, parece que é um kick empurrando o bass, assim. Então ele fica meio que num lugar de desconforto sem resolução, né. E ele entra aqui em um elemento novo, que até então eu estou trabalhando aqui com hi-hats normais aqui. Aqui embaixo, um glitch de percussão, que até então não tinha acontecido, esse canal. Certo? E a entrada do rimshot. Em vez de usar uma caixa, eu uso aqui o aro da caixa. E é interessante que essa música também, ela tem coisas que estão... Esse EP como um todo e essa música também, né? Ele tem elementos que se aparecem em outros lugares. Então esse rimshot, ele já aparece bem próximo, parecido que ele está aqui, dentro da música Avoid Normal People, certo? Dentro da música em contexto. E esse rimshot ele aparece. A gente tem muitos elementos dentro desse EP, se escutar com calma, das coisas que são autorreferenciadas, assim. Então essa melodia aqui também, ela tá muito próxima de outras melodias em outras músicas. A ideia do desenho e tudo mais. E esse rimshot também. Então, essa parte central, ela vem buscar esse estranhamento, esse desconforto. Tanto que eu tenho um timbre aqui que acompanha ela até o final dessa parte, praticamente até o final da música, que se chama Paranoia. Eu dei esse nome porque ela tem essa ideia desse arpejo que não resolve, não vai para lugar nenhum, e parece um Sherpa de tone que sobe, sobe, sobe e não resolve nunca, né? E o que eu tenho aqui embaixo é um FM, como eu falei que essa música não é uma música sobre leads convencionais, esse FM aqui ele está trabalhando mais como uma atmosfera e uma cama do que realmente como um lead padrão. Porque quando tá tudo junto ele funciona lá no fundo da música. Aí eu tenho um ARP aqui que eu chamo de ARP meio R2D2, assim, bem atonal também, bem confuso e randômico. E aí, essa parte ela tem mais ou menos 1 minuto de duração, 57 segundos exatamente. Então, assim como eu usei esses acordes estranhos para chamar a entrada... Tipo uma contagem regressiva, é o que me dá uma ideia, né, de algo que está contando e regredindo e está chamando um fim. Ele aparece de novo para fazer o final, a saída desse momento. E aqui eu começo a me encaminhar para o final da música. E aí, falando sobre aquilo que a gente iniciou essa conversa, esse vídeo, eu tenho um primeiro bloco gigantesco de bass reto.
E aí eu tenho uma parte do meio completamente de estranhamento, que não tem relação nenhuma com o que vinha acontecendo. E ele entrega agora para uma parte de um bass super melódico. E que vai até oitavas mais altas, sai da oitava 0, que chega até um pouco a flertar com um Ré 1 lá em cima. E que já dá uma outra característica. Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes. Essa música é uma música de transição, então ela está saindo de um lugar mais dark, mais denso e indo para um lugar mais brilhante e melódico. Então quando a gente tem aqui, quando a gente está aqui nessa parte, eu tenho aqui algo muito parecido com velocidade, com high-tech, como a gente chama, né? Então se a gente escutar esse pedaço aqui, curiosidade nessa parte específica que eu tenho, que também é uma relação com o que vai acontecer na última música, porque Intense Path tem uma melodia em 7, então tem hi-hats em 7/4, tem percussões em 7/4, então aqui eu quis trazer um estranhamento, e aqui eu tô em, se eu não me engano, em quintinas, em 5. Eu tô com esses hi-hats aqui. Obviamente tá em 5 em cima de 4, então tem um... Então tem essa característica desse som, diferente de quando tá aqui apenas reto assim. Aqui assim. Tem um groove diferente aqui do que aqui. E tá acontecendo aqui só nesse pedaço, só nesse espaço. E realmente foi algo que eu peguei para fazer uma menção ao que vem lá na frente, assim, que quase ninguém vai perceber, mas é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, para poder contar essas curiosidades aqui dentro da composição. Então a paranoia, esse som de paranoia segue até o final da música, né, aqui. E aí o que eu vou ter aqui são os leads finais. Aqui finalmente eu tenho um lead com um pouquinho mais de cara de lead. Que vai fazer esse papel dentro da música. E vai entregar para a melodia final da música feita em Surge. Que vai estar sendo... Essa música inteira está sendo sempre flertada com os pads que tem aqui em cima. Se você perceber, a gente tenho 4 pads. Tenho 4 pads que eu criei desde a intro e que vem acompanhando a música e preenchendo esse espaço. Porque, como eu falei, essa música é um lugar de transição. E na minha concepção, transição envolve muito pad, muito espaçamento, os elementos respirando. Então, essa última melodia da música aqui, ela vem sendo respondida com esse lead que já aconteceu lá no início da música, no momento 2 minutos e tudo mais, que é algo que vai entregar para a última parte do EP, que está muito mais baseado em leads do que a gente viu até agora. A ausência de pads nessa parte, porque como eu falei, daquela questão de horizontalidade e verticalidade, aqui, enquanto a gente teve momentos aqui com 4 elementos tocando ao mesmo tempo, aqui a gente tem 2 elementos tocando ao mesmo tempo. Paranoia aqui e finalizando a música.
Então, essa foi Eventually. Então, em resumo, essa música ela vem com essa ideia de transição do EP, entre uma primeira parte e uma segunda parte, onde eu estou mais fundada em 164, 160 BPMs, a segunda parte em 172, e eu tenho essa track no meio fazendo essa ligação. Pelo menos foi a minha ideia, que ela estivesse no meio fazendo essa ligação entre essas partes, né? Essa música, eu criei ela exatamente com essa ideia e eu não estava pensando que ela tivesse um papel tão grande, então ela não tem muitos leads, ela tem uma construção um pouco diferente do que vinha acontecendo até agora, mas eu gosto do resultado. Eu acho que ela funciona bem e ela, para tocar, eu tô bem ansioso para tocar porque eu acho que ela funciona bem no meio do set. Ela tem um lugar mesmo ali de transição e de espaçamento, onde ela não é intensa o tempo todo. Ela tá meio que trazendo de um ponto e levando para o outro. E essa foi a ideia que ela teve mesmo. E analisando ela, eu consigo realmente ver que eu consegui, de certa forma, fazer isso, né? Então, é isso aí. Se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa do meio, sobre algum elemento, algum resample em especial, você deixa nos comentários. Agradeço a todo mundo que está assistindo essa série. Por favor, deixe seu like, manda para os amigos aí, me ajuda bastante. E é isso, agora só faltam as duas últimas músicas que devem sair até o fim desse mês, acredito. Hate Your Hate e Intense Path. Então, é isso aí. Uma curiosidade também é que essa música ela não tem marcações de crash, né? Eu até acho que eu falei no outro vídeo que eu não gosto muito, então essa aqui é um exemplo claro que não tem nenhuma marcação de crash, apesar de ela ter várias marcações de risers, de uplifters, esse tipo de coisa, marcando transições. Mas ela não tem a resposta. Tem a pergunta do riser, do uplifter, mas ela não tem a resposta na cabeça, que seria o crash. Eu não gosto. Eu tento evitar, mas obviamente eu tenho músicas que tem. E eu já adianto que eu acredito que as músicas mais ligadas ao high-tech, que, como gosto de falar, que são as duas últimas, provavelmente elas têm. Porque eu acredito que funciona melhor para esse tipo de som. Não aqui. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários que eu respondo. Muito obrigado. Valeu demais. Só o som salva.